Esse é um vídeo de apresentação da chave de vibração modelo VIB500, produzido pela empresa G-Pro. É uma chave pequena, com o seu corpo em alumínio fundido, e a conexão é feita através de um prensa-cabo. O prensa-cabo possui vedação de borracha, um alto grau de proteção IP, e a caixa ela também tem a sua vedação de borracha com grau de proteção IP66. Os limites dessa chave são de 30 mm por segundo em True RMS, então mede no parâmetro de velocidade em True RMS, e dá para se programar temporizações de 0 a 240 segundos. Como eu disse, então, a conexão é feita por um cabo, através do prensa-cabo, e conectado nesses conectores através de parafusos. Então, de um lado você tem a alimentação AC, que pode ser de 85 a 250 volts, então é bivolt, e você tem o aterramento. Esse aterramento está conectado na caixa de alumínio, e assim você pode aterrar todo o invólucro metálico, né, toda a caixa, protegendo contra interferências eletromagnéticas, caso isso ocorra no local da instalação. O outro terminal de conectores, você tem o normalmente fechado, o comum e o normalmente aberto do relé. Então, de um lado você tem a alimentação da chave, do outro você tem o relé da chave. Isso significa que, quando a chave está desligada nessa condição, você vai ter o contato do relé comutado do comum para o normalmente fechado. Essa é a condição da chave. A partir do momento que você energizar a chave, ela vai aguardar 3 segundos para iniciar a sua operação e comutar o relé. E após comutar o relé, então ele vai do comum para o normalmente aberto. E vai ficar assim, até que a vibração se exceda, e quando ela se exceder além do seu limite programado, passado dos seus limites, do limite que você programou a chave para funcionar, então aí você vai ter ela desarmando. No seu desarme, ela volta no seu comum por normalmente fechado. Então, a chave ela fica ligada do comum por normalmente fechado até você energizar ela. Você energizou, ela guardou 3 segundos, disparou o relé, vai ficar do comum por normalmente aberto. E vai ficar assim por horas, dias, meses ou anos, até que a vibração se exceda do seu limite programado. Aí chegou a hora dela atuar. Quando ela atua, então ela vai abrir o contato do comum por normalmente aberto e voltar para o normalmente fechado. Isso possibilita que você instale um alarme aqui, no normalmente fechado, e a bobina de uma contatora no normalmente aberto. De forma que essa contatora vai alimentar o seu motor, o seu equipamento, a sua máquina rotativa. E quando detectar a vibração alta, o relé vai para o outro lado. Então, a alimentação que antes ia para a bobina da contatora vai para o seu alarme. Pode ser uma sirene, pode ser uma lâmpada, e assim você tem a sua sinalização. Ou pode usar só uma das duas situações, ou outras várias que dá para você fazer, tendo a disponibilidade desses 3 pinos aqui, que é o comum, normalmente fechado, e o normalmente aberto. Então esse é o funcionamento de uma chave de vibração. Ela fica lá, monitorando, e a partir do momento em que ela detectar a vibração, ela comutar a sua saída. Mas esse produto faz mais do que uma chave de vibração. Ele também tem a sinalização da vibração. Então, diferente de muitas chaves de vibrações que você pode encontrar no mercado, essa chave de vibração ela vai te dar a informação da vibração que ela está medindo. Então você vai ter aqui, através desses 2 LEDs, você vai ter a informação do estado do relé, se ele está comutado ou não, e
a vibração, a intensidade de vibração que está sendo medida naquele exato momento. Continuamente ela vai ficar sinalizando. E a diferença que tem entre esse modelo, no caso que é a VIB500B, e outro modelo, como a VIB500BS, é que a VIB500BS tem a sinalização saindo para fora da caixa. A VIB500B, ela mantém a sinalização apenas dentro da caixa. Então, para você saber a vibração, você tem que remover a tampa. Agora, a sinalização, como que ela é feita? Ela é simples. O LED vai piscar de acordo com a vibração. Então, se a vibração estiver em 2 milímetros por segundo, você vai ter duas piscadas curtas, que significa o número antes da vírgula. Se ela estiver em 2,5 milímetros por segundo RMS, então você vai ter as duas piscadas curtas mais 5 piscadas longas. Assim você vai ter 2,5 milímetros por segundo RMS. Já já eu vou mostrar isso em funcionamento, vai ficar fácil de enxergar e é muito fácil entender essa linguagem de comunicação dela também. Então, essa é a apresentação da chave. Ela tem a sua sinalização, ela tem os seus terminais para conexão com o parafuso através de um prensa-cabo, objetivando o máximo de vedação possível com esse sistema para que não entre umidade, porque a maioria das aplicações de nossos clientes acabam utilizando em ambientes externos, ambiente de chuva, de sol, e a nossa intenção é tornar o produto cada vez mais seguro, resistente e robusto. É importante observar que tem a borracha aqui de vedação, então nada vai funcionar, nada vai fazer sentido os nossos cuidados em uma caixa de alumínio em vedação, em grau de proteção IP, se no momento da instalação não for apertado corretamente a tampa com seus parafusos, para que a borracha seja comprimida, ok? E aqui o prensa-cabo também, de forma a ser comprimido. E o importante é que o cabo ele tenha a sua capa plástica, e essa capa plástica tem que ficar dentro da chave. Então, a programação, só para completar esse detalhe, a programação ela é feita através desses jumpers, desses botões. De forma que você vai pegar o jumper e você vai escolher qual programação você quer. Você vai colocar o jumper e você vai fazer a programação. A programação é feita através dos botões. A partir do momento que você colocou na programação, colocou naquela programação, no caso aqui vai temporização inicial, coloquei em temporização inicial, o relé de sinalização vai me sinalizar a programação anterior da memória. E aí eu vou querer colocar uma nova programação ou eu só quis consultar. Se eu quero colocar uma nova programação, eu vou inserir nesses botões. Se eu só quero consultar, pronto, já consultei. Eu volto o jumper para a posição de monitoramento e deixo a chave funcionando. No caso de eu querer incrementar um novo valor, é importante observar que o novo valor vai sobrepor ao antigo. Então, se de repente você tinha lá 5 milímetros por segundo e você quer programar para um limite máximo de 5,1 milímetros por segundo, então você vai ter que programar 5,1. Não vai incrementar apenas mais 0,1, porque a nova programação vai sobrescrever a antiga programação. Então, se você está numa programação de tempo, você vai ter esse botão para incrementar. Aí não vai estar tão visível, talvez, mas não vai ter tanta definição. Mas o botão de cima você vai incrementar 1 segundo. O botão de baixo você incrementa 10 segundos. Isso é para facilitar a vida de quem quer programar os 240 segundos, que equivalem a 4 minutos. Se você está programando vibração, então você vai utilizar o botão. O primeiro botão vai equivaler a 1 milímetro por segundo RMS. E o botão de baixo a 0,1 milímetros por segundo. Então eu quero programar 3,5. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Foi feita a programação. É importante observar também
que durante o monitoramento a chave está lá funcionando, ela está monitorando, está tudo ligado, o equipamento está funcionando, e de repente você quer saber qual é o limite que está na memória, qual que é a programação que está na memória dela. Então você vai lá, coloca o jumper, tira o jumper do monitoramento e coloca na programação. E o LED sinalizador vai mostrar, através de piscadas, o que está na memória, e depois ele vai ficar quietinho, esperando uma nova programação. Você pode então colocar ou não essa nova programação e depois você volta para o monitoramento. O que eu quero dizer aqui é que durante esse processo o relé vai se manter do jeito que ele era. A chave vai ser reiniciada, ela vai voltar a funcionar. Se você colocou temporização inicial diferente, ela vai já iniciar nessa nova temporização inicial. Mas o relé vai continuar do mesmo estado, ou seja, o seu equipamento não vai parar só porque você foi consultar o que tem na memória ou inserir um novo parâmetro de programação. Agora isso também serve como reset. Digamos que a chave foi disparada e você quer resetar a chave. Você pode simplesmente desligar e ligar ela de novo. Você já vai ter resetado todo o sistema dela. Mas você também pode vir, tirar o jumper que está aqui no monitoramento. Você pode tirar, colocar em qualquer posição aqui da programação. Vou colocar aqui na primeira. Coloquei. Aí vai mostrar a programação lógico e depois você volta para o monitoramento. Você não programou nada, mas já foi a condição de reiniciar a chave. Só que quando você reinicia a chave, se o relé estava desarmado, ele vai ser armado, porque a chave reiniciou a sua operação. Sempre que você fizer uma programação, a chave vai reiniciar a sua operação. A diferença é que se ela já estava em operação e o relé estava comutado, ele vai continuar comutado. Mas se ele estava descomutado, então ele vai voltar a ser comutado, porque você reiniciou todo o seu sistema. E com essa informação de reset também, você pode simplesmente ligar a chave com o jumper na programação. Se você fizer isso, a hora que a chave ligar, ela vai ligar e não vai comutar o relé. Ela vai ficar em estado de reset, aguardando uma programação e a sua liberação para entrar em monitoramento. Então, é uma opção também de você quer ligar a chave, mas não quer que ela comece a operar de imediato, você quer estar lá de pertinho, você está fazendo a primeira instalação, enfim, você já pode energizar ela com o jumper na programação. Ela vai começar na programação, ele não vai ser comutado, você faz todas as suas programações e depois você volta à posição de monitoramento. É importante comentar também que o relé, ele tem essa condição de que ele fica normalmente fechado quando está desligado, e quando a chave está ligada em funcionamento correto, ela vai bater por normalmente aberto, o relé bate por normalmente aberto. Isso é importante porque significa que o relé só vai estar comutado quando a chave estiver ligada, quando ela estiver em bom funcionamento. Se acontecer de faltar alimentação para a chave, ter rompimento no fio ou ter algum dano no seu circuito interno, o relé vai ser descomutado e vai soar o alarme, vai se desligar o motor. Então, como se trata de um dispositivo de proteção, o relé não pode ficar dormindo e só entrar em funcionamento quando detectar a vibração errada. Ele vai ficar sempre comutado e ele só vai ser descomutado quando se encontrar em uma condição de vibração incorreta ao que você havia programado. Agora, sobre as opções de programações. Você pode programar temporização inicial, temporização para desarme, temporização para auto reset, vibração máxima, vibração mínima, vibração extrema. E é isso aí, já tem bastante recurso. O que significa cada um desses? Significa que a temporização inicial, você pode programar um tempo, como eu disse, de 0 a 240 segundos, para que a chave aguarde esse tempo para começar a monitorar a vibração. Então, digamos que você programou 10 segundos. Então você ligou a chave, energizou a chave, deu 3 segundos, ela começou a operar, comutou o relé, começou a contar essa temporização inicial. Nesse tempo, considera-se que o seu motor foi ligado, o seu equipamento foi ligado, ele está numa vibração excessiva porque ele está vencendo aquela inércia, passando pela frequência de ressonância, de repente, do seu equipamento, enfim, pode ter aí uma vibração muito agressiva que não é a nominal do seu equipamento, é só a de ligar ele.
Então, essa temporização inicial é feita exatamente para passar esse tempo de turbulência, onde é uma vibração que se espera que tenha mesmo no equipamento, porque ele está sendo ligado neste momento. Passou esses 10 segundos, passou esse tempo, que 10 segundos foi do exemplo, né? Ele pode ser de 1 segundo, pode ser de 240 segundos, mas passou esse tempo, então a chave começa a monitorar. Digamos que você programou lá um limite de vibração máxima em 10 milímetros por segundo. A hora que chegou nesse limite, ela vai desarmar. Só que você tem a opção de programar temporização para desarme. A temporização para desarme significa que, a partir do momento que a sua chave, que a vibração atingir algum limite fora do que você programou, algum limite inadequado, seja vibração mínima, seja vibração máxima, seja vibração extrema não entra essa temporização. Então, se for vibração mínima ou se for a vibração máxima, a hora que ela está fora do limite programado, vai começar a contar o tempo aqui. Se você programou aqui 5 segundos, significa que a chave só vai descomutar o relé quando ficar 5 segundos continuamente na vibração acima do programado, acima do limite programado, ou abaixo, no caso da vibração mínima. Então, é muito útil essa temporização quando você tem, de repente, vibrações externas, seja porque, por exemplo, em torres de esfriamento, onde você tem células interligadas e a vibração de uma torre chega na outra torre e em um dado momento dá um pico da somatória das duas torres vibrando na mesma direção. Então você não quer observar esse pico, você quer observar um desbalanceamento, que o desbalanceamento é um estado constante daquele equipamento. Então ele começa a desbalancear um pouquinho hoje, semana que vem está um pouquinho maior, na outra semana está vibrando um pouquinho mais, e ao longo do tempo isso vai aumentando lentamente, até que passou do limite que você programou para 10, então está com 10.1, e vai ficar acima disso, até os 5 segundos. Aí a chave vai ser comutada. 5 segundos nesse exemplo, tá? Pode ser de 0 a 240 segundos. Mas isso é muito útil mesmo, também quando se tem caminhões ou até aviões taxiando por perto, gerando vibração no solo ou gerando vibração no próprio ar. Então isso é muito importante, porque você consegue ter uma imunidade a esses picos de vibrações que não são do equipamento a ser protegido. Mas aí você vai me perguntar, tá, digamos que em um dado momento o motor teve um desbalanceamento, um ventilador quebrou uma pá e a vibração então ficou muito excessiva, e daí vai esperar os 5 segundos, 10 segundos, 240 segundos para comutar? Então aí já destruiu tudo, já estragou tudo. Pensando nisso, nós temos então a programação de vibração extrema. A vibração extrema significa que você vai programar um limite acima do que é esperado de vibração externa, ou que é esperado de vibração de outros módulos, ou até mesmo alguns picos de ressonância que podem acontecer em alguma ocasião. Enfim, você vai colocar acima desse limite. E a partir do momento que atingir essa vibração, a chave vai disparar imediatamente. Então, você pode ter programado 10 segundos de temporização inicial, 5 segundos para temporização de desarme, mas a partir do momento que ela detectou a vibração acima da vibração extrema, não existe temporização. O relé é comutado imediatamente. Então isso aqui garante uma proteção muito importante, porque mesmo você utilizando a temporização para se esquivar da vibração no início que está partida no motor e das vibrações externas, você mantém ainda a sua segurança, porque você tem um limite de vibração extremo, que é considerando que nesses intervalos você vai estar com uma vibração muito alta. Então ele vai ficar monitorando o tempo todo e o relé vai ser comutado imediatamente quando a vibração atingir essa vibração extrema. Então você tem a temporização inicial, que eu já falei, a temporização para desarme e a temporização para auto-reset. A temporização para auto-reset, ela é importante quando você utiliza a chave apenas para informar uma unidade de controle quanto à situação de vibração daquele equipamento. Então, você tem uma unidade de controle central na indústria que está monitorando diversos sensores, diversos equipamentos. Você coloca a chave também com o relé enviando o sinal de on-off para essa unidade de controle, e a partir do momento que detectar a vibração, então a unidade vai ficar sabendo
e ela vai tomar as decisões, seja para desligar o motor, seja para alarmar, para ligar para alguém, enfim. Aí é de instalação para instalação. Mas nessa situação, você pode deixar o auto reset ativado. Por quê? Porque você coloca aí uma temporização, que também pode ser de 0 a 240 segundos, mas vamos fazer um exemplo aí, uma temporização de 10 segundos. Então, significa que a chave atingiu um limite máximo de vibração e você programou esse limite para 10 segundos. Então, chegou em 10 milímetros por segundo, chegou em 10 milímetros, a chave comutou o seu relé de saída, mas de repente a vibração ficou boa, ela ficou estável de novo. Foi só aquele momento. A sua unidade de controle pegou a informação, avisou o técnico responsável, mas como já não está mais vibrando tão excessivamente, se ficar nesse seu tempo programado, que no nosso exemplo foi de 10 segundos, a partir desse tempo que ficou programado, e a partir desse tempo, com a vibração correta, a chave se reseta e volta ao seu funcionamento normal. Então isso é interessante só nesses tipos de aplicações, onde você tem uma unidade de controle e você só quer saber se aquele equipamento está vibrando ou não. Então você pode programar aí com 1 segundo, e aí você vai ter que, a partir do momento que cessou a vibração, o relé vai ser descomutado. Então você vai ter unidade de controle tendo essa informação. Mas não aconselhamos um tempo tão pequeno. Não é interessante porque no momento de limiar de vibração, você vai ter vibração em excesso e vibração baixa. Vibração um pouquinho acima, vibração um pouquinho abaixo. E você vai ficar um relé batendo o tempo todo, ligando e desligando. Tac, 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 tac. Isso não é tão interessante. Então é sempre interessante colocar uma temporização aqui de uns 10, 30 segundos. Agora, todos os recursos aqui, eles podem ser desativados. Você não precisa usar todos eles. E a temporização de auto reset é um recurso importante de ser desativado quando você não precisa dele. Para desativar é só você pôr na programação e apertar os dois botões ao mesmo tempo. Assim você desativa. E é importante ele ser desativado quando você não quer que a chave seja reiniciada automaticamente, porque digamos que você colocou ela para desligar o seu ventilador, o seu motor. Então atingiu a vibração, desligou. Parou de vibrar. Parou de vibrar e a chave vai resetar sozinha, então vai ligar de novo o motor. E aí ele vai continuar vibrando de novo, porque ele está com problema, a pá está quebrada, e aí vai desligar. E isso vai ficar se repetindo tantas vezes que pode ser mais destrutivo você utilizar essa chave de vibração com auto reset, assim, ficar ligando e desligando e passando toda aquela vibração inicial que vai estar mais turbulenta ainda, do que ela simplesmente desligar o relé e se manter nessa condição. Então, para isso, deixa essa programação desativada e assim a chave vai ficar sempre travada. E a única condição dela voltar a operar normalmente é você desligar e ligar ela de novo, ou resetar na programação, como eu expliquei agora há pouco, colocar na programação e voltar para monitoramento. Então você tem temporização inicial, temporização para o desarme, temporização de auto reset. Sobre os limites de vibração, você tem a vibração máxima, que eu já comentei, a vibração mínima e a vibração extrema, que eu também já comentei. Então a vibração mínima, que eu ainda não comentei, ela deve ser desativada na maioria das aplicações, porque você quer saber a vibração máxima. Mas algumas aplicações é interessante você saber a vibração mínima. Por exemplo, você tem uma bomba que ela não pode parar de funcionar nunca. Ou você tem qualquer outro equipamento que você quer saber sempre que ele está em funcionamento. Significa que se ele está em funcionamento, ele está vibrando. Então se ele vibra 2 milímetros por segundo e você programar a chave para 1 milímetro por segundo como vibração mínima, significa que a partir do momento que a vibração abaixar de 1 milímetro por segundo, ou seja, a bomba pifou, parou, ou o seu ventilador parou, o seu motor parou, então a chave vai alarmar, porque tem um funcionamento errado, porque tem que vibrar. Então, isso aqui é útil apenas quando você quer saber se o seu equipamento está ligado ou desligado. E entra todos os mesmos parâmetros de programação. A temporização inicial vale para tanto a vibração máxima como a mínima. A temporização para desarme, a temporização de auto reset também vale tanto para a máxima como para a mínima. E por último, você tem a opção de monitorar sinalizando vibração ou monitorar sinalizando severidade. São as duas opções de monitoramento. A de vibração eu já disse, então piscada lenta depois da vírgula, piscada curta antes da vírgula. Severidade significa que no nível de 1 a 5, consideramos que 5 é o máximo que você programou para a vibração máxima. Então,
cada nível é 20% do que você programou para a vibração máxima. Então, você programou lá 5 milímetros por segundo a vibração máxima, ela vai começar a vibrar, vai piscar uma vez, vai piscar 2 vezes, vai piscar, a hora que estiver piscando 5 vezes, está bem perto de disparar. Então você pode escolher se você vai visualizar a vibração ou o nível de severidade. Isso varia de aplicação para aplicação. Espero que tenha ficado claro. O próximo vídeo eu vou colocar em funcionamento. Muito obrigado.